Olá, irmãos, boa noite, paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, estamos começando o 6º culto dessa campanha de 2022, de clamar a Deus para uma vida frutífera. São 12 noites aqui no templo, 12 dias de consagração, para buscarmos 12 meses abençoados por Deus. A metade hoje, quando terminar o culto, chegamos na metade do percurso. Chegamos na metade dessa, eu não vou dizer da estrada, porque a estrada nós vamos andar o ano inteiro, mas disso que representa essa boa estrada que Deus preparou para nós. Essa é a palavra para a nossa vida esse ano. Essa é a palavra para você. Eu rogo ao Espírito Santo que Ele te ajude a lembrar dela no momento oportuno. Que no momento que você pensar num atalho, você lembra, poxa, eu tenho uma estrada, não posso pegar atalho. Na hora que você achar que está difícil caminhar, fala, mas a estrada é boa. Uma estrada é boa, ela começa bem, ela termina bem. Pode ser que no caminho no percurso tenha alguma coisa, um buraquinho aparece na estrada boa. Um acidente às vezes tem na estrada boa. Durante muitos anos, a rodovia dos Bandeirantes foi a melhor estrada do Brasil. Reconhecida como a maior estrada do Brasil. Mas às vezes tinha algum acidente lá. Às vezes tinha algum buraco que uma chuva forte fazia. Mas isso não desfez ela do título de estrada boa. A estrada da tua vida é um caminho que Deus aplanou para você. Ele te ama e Ele preparou esse caminho para você. É uma estrada boa. Não deixe ela se desqualificar aos teus olhos por causa de um buraco, de um problema, de um desastre. Não deixe a estrada se desconfigurar diante dos teus olhos, na tua interpretação dela, na tua visualização dela. A estrada é boa que Deus preparou para você, mas o clamor de hoje é por socorro. E eu defini clamor por socorro na noite que eu entendi que é uma noite para expressarmos, compreendermos a nossa dependência de Deus. Todo mundo depende de Deus. Todo mundo, não é só o crente. Todo mundo nesse mundo depende de Deus. Agora tem aquele que não tem nenhuma noção disso. E tem aquele que tem uma compreensão absoluta da sua dependência de Deus em tudo. E nesse meio de caminho está todo mundo. Eu desejo que cada um de nós sejamos daqueles que têm uma compreensão absoluta da dependência de Deus. Tem pessoas que não estão nem aí com Deus, nem acreditam nele, negam até a sua existência na mente deles. Isso não afeta em nada a Deus. Deus continua sendo Deus. As pessoas vão passar e Deus vai continuar sendo Deus. Tem aqueles que dependem de Deus para fazerem planos, para aprovarem planos, para começar coisas. Mas tem aqueles que, além de depender de Deus para começar coisas, dependem de Deus durante toda a execução. E continuam dependendo de Deus mesmo depois que foi executado. Esse é o caminho para a gente. Esse é o caminho para a tua vida. Depender absurdamente de Deus. Depender totalmente de Deus, plenamente de Deus. Você não vai estar dependendo de alguém que falha, porque o Senhor não falha. Ele chega na hora certa. Ele faz o que é preciso na hora que precisa ser feito. Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Nós vamos clamar nessa noite. Já prepara o seu coração nesse culto relâmpago que tem uma prorrogação. Já prepara o seu coração para o clamor daqui a pouco. Prepara para buscar a Deus, para clamar e dizer para Ele, eu preciso do teu socorro. Eu dependo de Ti. Talvez esteja tudo bem na vida de alguém, mas você sabe que subir no topo é difícil. Ficar lá é mais ainda. Conquistar é difícil, manter o que conquistou é mais difícil ainda. Dependa de Deus. Está tudo bem na sua vida?
não perca o sentimento de dependência de Deus, para tudo continuar bem. Não está bem? Dependa de Deus, para que as coisas sejam colocadas no lugar. Dependa de Deus. Todos que dependem de Deus, todos que querem ter uma consciência absoluta da sua dependência de Deus, ter atitudes de dependência de Deus, abra suas mãos assim, espalhe elas para os céus, espalme elas para os céus. Que o Senhor encha as suas mãos, que o Senhor encha a sua vida, que o Senhor te cubra, que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao nosso querido Deus. Que Deus honre a vida de cada um de vocês e prospere por esse ato de amor, de carinho pelas pessoas. Quero convidá-los a ficarem em pé. Destacar, está fazendo a campanha com a gente, está vindo todas as noites, pastor William, da igreja aqui de Vila Maria, ele passou aqui agora, deve estar por aqui, eu não sei onde que ele está. Está ali atrás. Tá, que Deus os abençoe, pastor. E outros pastores, irmãos que estão fazendo a campanha também conosco, e congregam numa outra igreja, que Deus abençoe todos vocês, de forma rica, de forma muito produtiva. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, desculpem. É aqui que a gente vai ter a base para o clamor dessa noite. Mais especificamente, eu quero me ater ao final deste versículo. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Foi isso que Jesus falou. É isso que está registrado. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Dá-nos o espírito da revelação da palavra na minha boca ao falar e nos ouvidos de quem ouve, para que a palavra seja frutífera e produza mudanças. Livra-nos de nos incharmos pelo conhecimento, de nos enchermos de informação, e que essa informação não fique retida em nós, inchando-nos, mas seja elemento para mudar nossas vidas, naquilo que precisa mudar, coisas que precisam serem feitas, hábitos que precisam ser assumidos, ou outros que precisam ser abandonados. Que o Senhor venha nos dirigir e nos ensinar. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem tomar o seu lugar. Existe uma linha muito tênue, muito fina, que separa duas situações. E nós temos certa dificuldade de compreender a diferença que faz estar de um lado dessa linha ou estar do outro lado dessa linha. Falar sobre dependência de Deus é um assunto que não tem contraditório para aqueles que professam a fé. Mas a dependência de Deus não é só para quem professa a fé. A dependência de Deus é de todo mundo. Os dois fatos cruciais na existência de uma pessoa não estão na mão dela. O primeiro é o nascimento e o segundo é a morte. Ninguém detém domínio sobre o seu nascimento, seja o tempo, o lugar, a forma, a maneira, quem seriam os pais, onde viveria. Ninguém determina isso. E ninguém pode também definir, com exceção dos suicidas, mas não são eles que definem, é o diabo que opera neles e os leva a isso. Mas ninguém, no seu sã juízo, tem a capacidade de definir o momento da sua morte. Ninguém pode, de repente, dizer assim: eu não quero morrer, e não morre. Não, eu não quero, eu só quero morrer depois dos 130 anos. E pronto, está feito.
Ninguém tem essa autonomia. Deus dá corda para as pessoas e elas falam coisas e fazem coisas e dizem que vão agir assim, e Deus permite que elas façam. Mas naquilo que é crucial, elas não têm autonomia e estão na dependência de Deus. É Deus que determina, é Deus que define. Então todos na terra estão na dependência de Deus. Eu preciso fazer essa pequena introdução, essa abertura, para depois ficar na família da fé, para depois entrar no contexto da nossa realidade, da realidade do povo de Deus. Jesus volta essa palavra aos seus discípulos. Aqui ele não está falando com uma multidão, ele não está falando com o povo em geral. Todo o contexto do capítulo 15, ele está falando com aqueles que pertencem a ele e de quem ele é. Ele usa toda a argumentação comparado numa analogia. Ele mostra que uma árvore tem os ramos, é nesse ramo que vai ter a folha, a flor e o fruto, que é o produto final e o mais desejado, o mais produtivo de todos, afinal alimenta, dá prazer. Embora a folha seja boa, ela dá sombra, ela faz fotossíntese, ela permite o ar. Embora a flor seja boa, dá perfume, embeleza, mas é o fruto que sustenta, é o fruto que alimenta. E Jesus diz que o ramo não pode, na árvore, dar fruto, ter folha, flor, dar fruto, se não estiver ligado à árvore, à videira no caso. Ele vai morrer, ele vai secar. O ramo, ele pode estar bonito, verdejante, florido, dando frutos. Cortou ele, separou da videira, é uma questão de tempo para ele apodrecer, secar, ficar inútil. E dentro dessa colocação, o Senhor Jesus diz: sem mim, vocês são como esse ramo cortado da videira. Sem mim, vocês não podem fazer nada, não podem dar fruto. Todo o contexto que ele apresenta no capítulo 15 de frutificação, ele coloca um holofote neste versículo 5, no que está no versículo 5, ao afirmar: sem mim, tudo que eu falei não vai acontecer. Vocês não serão meus discípulos, vocês não vão dar fruto, vocês não vão poder produzir nada, não vão realizar nada, vão ficar sozinhos nessa estrada. Então Jesus diz: vocês precisam de mim. Eu vinha falando, e agora eu volto, a linha fina, entre um lado e outro, e onde nós estamos. Um lado dessa linha indica pessoas dependendo da provisão de Deus. E do outro lado estão pessoas dependendo do Deus da provisão. Pode parecer muito similar essas duas coisas, mas elas são completamente opostas e distantes. Uma coisa é depender da provisão, outra coisa é depender do provedor. Deus sempre trabalhou na história mostrando que nós não podemos nos prender e depender da provisão. O homem precisa, os seus servos precisam aprender a depender do provedor. Vejam alguns momentos da história do povo de Deus que mostra isso. O primeiro deles que eu pensei foi Israel. Deus tirou do Egito, colocou no deserto para eles caminharem. E agora? O que nós vamos comer? O provedor dá a provisão e cai maná do céu. Eles estão querendo carne e o provedor manda as codornizes, as aves, para eles se alimentarem. O provedor está dando a provisão. Mas quando eles, imagine que coisa linda, todos os dias eles acordavam e tinha lá na porta da casa deles, sem dinheiro, sem preço, tinha comida que o provedor colocou. Eles pegavam, comiam, se alimentavam, e isso aconteceu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 anos. Mas depois de 40 anos, o que aconteceu? Eles abriram a porta da casa deles, já em Canaã, e cadê a provisão? Ela não estava lá. Agora tinha um outro caminho para a provisão. Mas quem é que estava no deserto e quem é que estava em Canaã? O provedor. O provedor estava aqui e o provedor estava lá.
Eu fico imaginando aquele povo que aprendeu a depender da provisão, aquele povo que colocou os olhos na provisão, a decepção deles quando a provisão não estava lá. Aquelas pessoas que olharam para a provisão e pensavam: puxa, como Deus é bom, olha a provisão aqui. E começaram a se direcionar no seu coração e na sua mente para a provisão. E deixaram de olhar para o provedor. Eles sofreram. Tem um momento na história que Deus chama Elias. Num tempo de grande seca, no meio do povo de Deus em Israel. Consequência da adoração que aquele povo tinha a Baal. Baal era tido como Deus da prosperidade, um Deus estrangeiro, um falso Deus. E o povo se apegou àquele Deus da prosperidade e a deusa da fertilidade da época. Então todas as colheitas que eles tinham, eles davam louvor a Baal. E chegou um momento que Deus falou: eu vou secar a terra e vai parar de chover. Usou a boca de um profeta Elias para dizer: durante 3 anos e meio não vai chover. E tudo começou a secar. Mas Deus disse para Elias: vá até o ribeiro de Querite, lá tem uma fonte de água que corre, e você vai beber daquela água. E Elias, todo folgoso, ele vai ao ribeiro de Querite e diz: puxa, que bom, eu vou beber daquela água. Mas passam alguns dias e o ribeiro seca. Novamente Deus está falando ao seu servo: não olhe para a provisão, dependa do provedor. Pode secar aqui, o provedor nunca seca, o teu Deus nunca esgota os recursos que Ele tem. Por isso é muito perigoso se prender à provisão, e depender da provisão, e deixar de depender do provedor. Não para por aí. Nós vamos para o Novo Testamento, e nós vemos um paralítico, de nascença, que todos os dias era levado e colocado junto ao poço de Betesda, e ele ficava ali porque acontecia uma provisão de Deus na forma de milagre. Todos os dias, diz a Bíblia, um anjo tocava a água. Eu não sei como eles sabiam que o anjo tocou a água. Não dá para entender se o anjo era visível, uma teofania, ele apareceu ali e tocava nas águas. Ou a água se movimentava, e o primeiro doente que entrasse na água era curado. Mas havia um paralítico que naturalmente não conseguia se antecipar aos demais e entrar na água, e ele sempre ficava para trás. Mas um dia o Senhor chegou ali e o curou sem ele entrar na água. Qual era a provisão? A provisão era a água movimentada. A provisão era o anjo tocando na água para curar quem entrasse lá. Mas novamente nós temos na história Deus dizendo ao seu povo: não olhe para a provisão, olhe para o provedor. Dependa do provedor e não dependa da provisão. Mais uma vez Deus está dizendo isso ao seu povo. Teve uma época em Israel, e o profeta Isaías foi protagonista, foi o profeta principal deles dessa época, em que o povo começou a confiar em si mesmo, confiar nos outros povos, confiar nas nações e nos exércitos das outras nações. E nos primeiros capítulos de Isaías, nós encontramos pela boca do profeta Deus dizendo ao povo: eu vou tirar tudo de bom que vocês têm. Eu vou tirar as correntinhas, os anéis, os cintos das calças. Eu vou tirar o perfume. Imagina, vou tirar o perfume. Eu vou tirar as roupas chiques. Eu vou tirar tudo que vocês têm de bom. Por quê? Porque o povo estava vivendo um tempo de delícias, um tempo de provisão, um tempo em que as coisas estavam acontecendo, mas de repente eles começaram a olhar para a provisão, de repente eles começaram a se apegar na provisão, eles começaram a depender da provisão. Então Deus diz: eu vou tirar toda a provisão, e termina
o capítulo, se eu não me engano, 6, dizendo: e a santa semente será o seu toco. Ou seja, eu vou acabar com tudo, mas vai ficar uma santa semente, e é dali que vai nascer a nação que eu quero. O que isso significa? Mais uma vez Deus dizendo: não olhe para a provisão, olhe para o provedor. Não dependa da provisão, dependa do provedor. A fonte seca, mas o rio da água da vida tem uma fonte insecável. Dependa do provedor, não dependa da provisão. O clamor de socorro, muitas vezes ou algumas vezes, não é atendido. E pessoas clamam por socorro e ficam clamando no vazio. Por quê? Porque elas estão clamando pela provisão e não estão clamando pelo provedor. Elas se apegaram à provisão e não se apegam ao provedor. Elas têm sede da provisão, elas fazem qualquer coisa pela provisão, mas elas não fazem qualquer coisa para estar ligado ao provedor. Note que Jesus disse: sem mim vocês não podem nada. Ele não disse: sem o que eu faço vocês não podem nada. Ele não disse: sem o que eu dou vocês não podem nada. Ele disse: sem a minha pessoa, sem a mim, vocês não vão poder fazer nada. Novamente, agora de forma doutrinária, a Bíblia está nos levando a entender o seguinte: olhe para o provedor. Fale para o seu irmão: olhe para o provedor. Fale para ele: dependa do provedor. O socorro não vem do ribeiro de Criate, o socorro vem do Senhor. O socorro não vem do tanque de Betesda, o socorro vem do Senhor. O socorro não é um maná que desce do céu, o socorro é o Senhor, é o provedor que é o socorro. Deus é o meu refúgio, diz o salmista, e a minha fortaleza. Não é o que Deus me dá, não é a casa que Ele me deu, não é o meu salário, não é o meu olerite, não é a empresa que eu trabalho, não é a faculdade que eu tenho, não é a capacidade que eu desenvolvi, não é a minha inteligência, não é nada que eu tenha recebido, é o Senhor que é o meu socorro. Clamar por socorro não é clamar por provisão, é clamar por Deus. Veja como a linha ela é bem tênue, ela é bem fina, e como de repente a gente pula para o lado de lá sem perceber. Estamos clamando pela provisão, estamos desesperados pela provisão, quando nós precisamos estar clamando e desesperados pelo Senhor, pelo provedor, e não pela provisão. Quem depende do provedor não se apega à provisão. Ele não se apega ao seu emprego e salário. Não se desespere se você perdeu o emprego, se você não perdeu o provedor. Se você não perdeu o provedor, o emprego é só a provisão. E o provedor é uma fonte inesgotável de provisão. Levante a sua mão e diga: eu sei que Deus é criativo. Ele tem meios diversos de fazer as coisas. O próprio Elias, quando secou o ribeiro de Quiriate, Deus disse para ele: agora saia daí e vá para uma viúva pobre que não tem nada para comer, porque lá vai estar a provisão que eu vou preparar. Deus é criativo, Ele tem caminhos para gerar provisão para a nossa vida. A provisão é efêmera, é passageira. O grande emprego e salário pode de repente desaparecer, mas o provedor vai continuar presente para aquele que depende dele. Então dependa do provedor. Não olhe para o que você tem e dependa disso. Se você perder a provisão, não se desespere, porque você não perdeu o provedor, e é isso que importa. Se a provisão vem por meio ilícito, então Deus não é o provedor. Aquela pessoa que para ter provisão faz qualquer coisa, aquela pessoa que aceita qualquer tipo de emprego, porque eu preciso da provisão, aquela pessoa que se sujeita a perder valores, a perder caráter, a perder integridade,
a perder o bom nome, a prejudicar a família por causa da provisão, essa pessoa está declarando que ela depende da provisão. Ela não depende do provedor. Porque quando nós estamos nos valores de Deus, presos a Deus, dependendo de Deus, se essa provisão não vier, virá aquela. Se o socorro não vem do sul, vem do norte. Se não vem do céu, vem da terra. De alguma maneira, o provedor vai criar uma situação de provisão. Ele não vai deixar você na mão. Se você depende dele, do provedor. A provisão do provedor é fruto de bênção. Produz bênção. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto. Nenhum desgosto. Quando estamos presos à provisão, temos desgostos. O pão que comemos é amargo, é com dor, é com sofrimento. A provisão, ela vem na base da dor. Agora, quando nós estamos dependendo do provedor, a provisão vem por meio da bênção. E ela não acrescenta dor. Quem depende do provedor vive em santidade. Vive em santidade. E santidade é um ato de integridade física, emocional. É um ato de integridade mental. É um ato de integridade em comportamentos. E quem depende do provedor vive em santidade. Porque ele tem medo de perder o provedor. Veja, uma pessoa lá no escritório, lá no trabalho, que não depende do provedor, ela pode perder a santidade dela. Porque ela não depende do provedor. Mas ela não pode perder a provisão dela. Porque ela depende da provisão. Então ela negocia, ela perde a santidade para manter a provisão. É o contrário para quem depende do provedor. Ele perde a provisão para manter a santidade. Ele vai manter valores, vai manter o caráter, vai manter a integridade, vai manter e ele vai perder provisão. Mas ele não se preocupa e nem se desespera, porque ele não perdeu o provedor. E acabou a provisão, o provedor não acaba. Guarde isso no seu coração, a provisão acaba. O provedor nunca termina. Ele era, ele é e ele há de vir. O provedor sempre estará aí, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando a gente tem medo de perder o provedor, e por isso a gente defende a santidade, a gente está entendendo que a falta da santidade separa a gente do provedor, não da provisão. Veja comigo o que diz em Isaías 59, versículo 2. As iniquidades fazem separação entre vocês e os seus deuses. Os pecados fazem com que ele esconda o rosto de vocês. Quando a pessoa tem medo de perder o provedor, ela não peca. Ela não vai viver na prática do pecado. Ela não vai quebrar valores e princípios. Porque ela não quer perder o provedor. Quando ela não quer perder a provisão, ela perde valores. Ela quebra princípios. Mente num negócio para se sair bem. Camufla uma situação para se dar bem. Porque não tem temor de perder o provedor. Só tem temor de perder a provisão. A provisão acaba um dia. O provedor nunca vai acabar. Bendito seja o nome do Senhor. Para concluir a história de Davi. Todo mundo sabe, não é fofoca o pecado que Davi teve. Todo mundo sabe o erro que ele teve. A forma terrível que ele agiu. Ele se arrependeu. Demorou um pouco, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele foi orar ao Senhor e compôs alguns salmos. Dentre eles, o mais expressivo no meu modo de ver é o 51. Vamos dar uma olhada no Salmo 51. É um salmo composto
debaixo das lágrimas do arrependimento. É um salmo escrito, uma canção cantada, com o gosto amargo na boca, da tristeza, do remorso, do arrependimento por ter pecado. É um salmo escrito num ato de desespero. Desespero por quê? Porque temia perder o provedor. Ele tinha tanta coisa a perder por causa do pecado, e ele perdeu tanta coisa por causa do pecado. Ele perdeu a honra que ele tinha construído. O grande guerreiro que venceu o gigante Golias foi derrotado por uma paixão carnal. Foi derrotado por uma fraqueza moral. Ele perdeu a sua honra. Ele perdeu na sua família a sua posição de destaque. Admirado, respeitado pelos seus filhos. E de repente ele viu calamidades dentro do seu lar. Ele poderia ter perdido o trono. Até um filho dele quis se levantar contra ele para tomar o trono dele. Ele poderia perder a posição. Ele teve muita coisa para perder. Mas quando ele está com as lágrimas do arrependimento nos olhos, o que ele diz é o seguinte: eu não quero perder o provedor. Eu posso perder todas as coisas, mas eu não quero perder o provedor. E isso fica muito claro nas palavras do Salmo, mas no versículo 11 tem uma cor muito forte sobre isso. Ele diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que ele está dizendo? Eu posso perder o trono, eu posso perder minha família, eu posso perder a minha honra, eu posso perder a reputação que eu construí em todos os anos da minha vida, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o provedor da minha vida. Não me tire da tua presença, Senhor. Eu, vivendo como pastor, no meio de pastores, vivendo dentro de um contexto de liderança na denominação, tenho nos anos lidado com muitos pastores que tropeçaram como Davi. Tenho lidado com muitos pastores que ficaram à beira do abismo. E eu tenho visto tantos pastores agarrando-se a uma reputação, a um salário, a um nome, a um cargo. E toda tratativa e toda conversa é o medo de perder o status, o medo de perder a posição, de perder os recursos, o medo de perder a igreja que pastoreia, o medo de perder a provisão. São poucos aqueles que têm medo de perder o provedor. São poucos, nesses 40 anos vivendo dessa maneira que eu estou dizendo para vocês, que eu encontrei com medo de perder provisão. Teve uma época, há muito tempo atrás, talvez 2 décadas e meia, que eu fui designado para ir para Natal. Tinha uma igreja lá que estava morrendo. Tinha uma igreja que estava morrendo. Estava acabando, um templo grande. Quando eu cheguei na igreja, tinha 6 banquinhos na frente, e aquele templo todo vazio, 6 banquinhos na frente, e não enchia 2 ou 3 deles a quantidade de pessoas. O pastor estava vivendo uma vida muito vazia. Já tinham sido feitas reuniões, ele tinha sido chamado muitas vezes, mas ele não deixava aquela igreja, ele não deixava a sua posição, ele não queria largar seu cargo, talvez o seu sustento pequeno que ele tinha. Eu fui levado lá, e nas conversas que eu tive com ele, na verdade foi uma só. Eu fui levado, por isso que eu adquiri uma fama por aí. Porque eu me hospedei no hotel, chamei ele, sentei à beira da piscina. Quando ele chegou e sentou à beira da piscina também, perto de mim, eu ofereci água de coco. Ele pegou água de coco, bebeu água de coco, riu, eu ri. Aí eu falei: bom, pastor, sabe por que eu vim aqui? Ele falou: por quê? Para te tirar da igreja. Por causa disso. As argumentações dele só veio nesse sentido. Não posso perder a minha provisão. Eu não posso perder a minha provisão. Ele não estava se importando em perder o provedor. Como é que você está? Você está se ocupando com a preocupação de não perder o provedor?
Ou você está lutando e nadando com todas as forças nesse rio imenso para não perder a provisão? E fazendo tudo o que pode para não perder a provisão. Quero te aconselhar a lutar para não perder o provedor. Convidar vocês para ficarem em pé. Irmãos, Jesus reuniu uma grande multidão, começou a ensiná-los, começou a repreendê-los. Na verdade, ele começou a chamá-los a um compromisso, começou a chamá-los a uma vida de integridade, a uma vida comprometida com Deus, a mudanças de comportamento. E a Bíblia conta que um a um começaram todos a se afastar. Foi logo depois da multiplicação dos pães e peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram dos pães e peixes, da provisão daquele dia. E depois Jesus começou a falar. E aqueles 5.000 homens e mulheres começaram a ir embora. Ficou bem caracterizado que eles estavam ali por causa da provisão, não por causa do provedor. Eles começaram a ir embora, ficaram os 12 discípulos. E vocês sabem que Jesus perguntou para eles: e vocês não vão embora também? E Pedro, como sempre, tomou a frente e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Na verdade, Pedro, em nome dos discípulos, disse para Jesus: nós estamos aqui por causa do provedor. E aquela multidão, com as atitudes deles, disseram para Jesus: nós estamos aqui por causa da provisão. Por que você está fazendo essa campanha? Como é que você vai caminhar esse ano, nessa boa estrada que Deus preparou? Buscando a provisão? Cadê a provisão? Ou buscando o provedor? Confie no provedor. O mesmo Davi que disse: eu posso perder tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Ele também disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que o provedor tem tudo o que ele precisava, mas o tudo que ele precisava não era mais importante que o provedor. Ele precisava do provedor. Se na boa estrada deste ano que você vai caminhar surgir um buraco nela, lembre-se, você continua tendo o provedor. Se você perder o emprego, não se desespere. Você não perdeu o provedor. E esse emprego que você tem é só resultado da provisão do provedor. Você perdeu o resultado, mas não perdeu o provedor. E o provedor tem resultados melhores para a tua vida. Ele é criativo. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, nós oramos ao Senhor. E eu entreguei essa mensagem, agora aguardando os frutos dela. Pessoas que desesperadamente busquem o provedor e não se preocupem com a provisão. O Senhor disse que ela vai ser acrescentada, que o provedor cuida de nós, que o provedor está vendo o que nós precisamos, que o provedor está provendo até quando nós estamos dormindo. Oh Senhor, eu lhe peço que essa palavra seja gravada em nosso coração e mente. E todos que estão aqui, todos que estão ouvindo esta mensagem, se porventura perderem a provisão, levantem as mãos aos céus e te glorifiquem por não terem perdido o provedor. E aqueles que porventura estão olhando para a provisão, que se arrependam, Senhor, e mudem o foco da sua atenção, e passem a desesperadamente buscar uma intimidade com o provedor. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda permaneça com a sua cabeça curvada. Eu quero saber se há alguém aqui que quer entregar-se a Jesus Cristo. Alguém que tem ouvido
e que sabe que precisa tomar essa decisão. Está sentindo isso já, talvez hoje, ou talvez já venha sentindo. Tem alguém que precisa se entregar a Jesus Cristo? Faz um gesto com a sua mão. Eu estou de olho, estou procurando saber quem. Levante a sua mão de forma que seja notado, que eu possa te ver. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, Ele está fazendo o convite, eu sou a boca dele te convidando. Você quer, moça? Jesus te abençoe. O casal de pastor Ricardo está atrás de você. Ô, pastor Daniel já está indo? Pode ir ali. Não, está indo para o clamor. Pastor Ricardo. Quem mais? Quem mais quer entregar-se a Jesus Cristo? Levante a sua mão. Entregar-se a Ele, voltar para Ele. Você está afastado, está desviado, está desviada. Precisa voltar. Você não pode se alimentar de um culto ou outro. Você precisa se alimentar da vida da igreja. Levante a sua mão se você está desviado e precisa voltar para o caminho do Senhor. Tenha humildade, reconheça isso. O Senhor vai te receber, te abraçar, cuidar de você, apagar as culpas, os pecados. Você que precisa aceitar a Cristo, receber Cristo como seu Salvador. Você que precisa voltar para Ele. Tem um caminho difícil para você que precisa voltar, porque a Bíblia diz que é muito difícil acontecer isso. Mas se você está sendo tocado, dê o primeiro passo nesse caminho. Depois Jesus vai te ajudar a dar os demais passos. Reconhece que você precisa voltar para Cristo. Levante a sua mão. Faz esse bem para a tua vida. Quem é que vai receber essa oração de um dos pastores da igreja para se reconciliar com Jesus, para receber Jesus como Salvador? Levante a sua mão. Tem alguém? Tem mais alguém? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a costa
escuridão procuram me cegar, mas eu não vou resistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Confessa ele bem alto. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não fomos feitos para estar longe dele, não. Ele nos quer perto dele. Aleluia. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Enche o seu coração e diz: preciso de ti. Se convença disso e diz que você precisa. Preciso de ti. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Não fazemos nada sem ti. Sem ti nada podemos fazer. Então declare forte. Preciso de ti. Aleluia. Se arrependa. Se converta e abra o seu coração. Ele vai te curar, ele vai te guiar. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Seja o Senhor. Você veio para clamar nessa noite pelo provedor? Você ouviu a palavra como eu? Fecha os teus olhos. Não precisa ficar de olhos abertos. O provedor está aqui, como estava com o salmista Davi. O provedor está aqui, como estava lá na beira do tanque. O provedor está aqui. Você vai começar a clamar agora em nome de Jesus. Você vai começar a gritar agora em nome de Jesus, porque o provedor quer te ouvir. Aleluia. Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Criador do universo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que instituiu pela fé em Jesus a salvação, o provedor da vida eterna. Senhor, venha nesta noite, nesta casa de oração, Senhor, trazer, ó Deus, convicção daquela palavra que nós ouvimos há pouco, Senhor, que é a tua palavra, que é a verdade que liberta, que é a verdade que transforma. Oh, provedor das nossas almas, oh, provedor do amor que está em nosso coração, oh, provedor do Espírito, venha nesta noite com a tua igreja. Precisamos de ti, Senhor, precisamos, carecemos de ti, Senhor.
Sem Ti nós não conseguimos, sem Ti não podemos fazer coisa alguma, sem Ti não podemos fazer nada, sem Ti não dá para nem clamar, Senhor, mas o Senhor está aqui, o Espírito Santo está nos ajudando, em nome de Jesus. Provedor, olha para a nossa casa, olha para o nosso lar, olha para a nossa família, olha para os casais, olha para os casamentos, olha para os jovens, olha para os adultos, olha para os jovens, olha para as crianças. Provedor da vida eterna, galardoador da vida eterna, doador da vida eterna, venha, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Teu povo clama a Ti, o Teu povo clama por Ti, o Teu povo clama em Ti, Senhor. Aleluia. Venha com a Tua compaixão, Senhor, venha com as Tuas misericórdias. Oh, aleluia, Senhor. Não queremos mais olhar para somente, Senhor, para as Tuas mãos, mas queremos contemplar a Tua face, queremos ver a Tua face, queremos ver a Tua glória. Aleluia, porque nós cremos. Venha, Senhor, venha, Senhor, venha, Senhor. Queremos ver a Tua glória, Senhor, a Tua face, o brilho da Tua presença, a beleza da Tua santidade, porque Tu és o soberano provedor, Tu és o soberano provedor. Aleluia. Sem Ti nós não podemos ficar, sem Ti nós não podemos viver, sem Ti nós não podemos andar, sem Ti nós não podemos amar, sem Ti não há salvação, Jesus. Em Teu nome, Senhor, em Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz que quem bate, a porta abre. A Tua palavra diz que quem pede, recebe. A Tua palavra diz que quem busca, encontra, porque Tu és o provedor. Aleluia, aleluia. Preciso de Ti. A estrada que Deus preparou é boa, vou andar por ela. Santidade, salvação, provisão e prosperidade. Satanás não tem domínio na minha família. Sou livre do pecado, sou livre das trevas, sou de Deus. Aleluia. Já decorou? Vamos ver? Nem eu sei se eu decorei. Vamos ver? Tira da tela aí. Vamos ver? A estrada que Deus preparou é boa, vou andar por ela. Santidade, salvação, provisão, prosperidade. Satanás não tem domínio sobre minha família. Sou livre do pecado, sou livre das trevas, sou de Deus. Mais uma vez, dê graças a Deus pela máscara.
Aleluia. É verdade, não é? Uma colher de chá. Hoje é 4 vezes. Agora vai pôr a tela. A última vai ser sem tela. Tá bom? Vamos lá? A estrada que Deus é boa. Vou andar por ela. Santidade, salvação, prosperidade. Satanás não tem domínio na minha família. Sou livre do pecado. Sou livre das trevas. Sou de Deus. Tira a tela, agora é a última e é forte. Vamos! A estrada que Deus preparou é boa. Vou andar por ela. Santidade, salvação, provisão e prosperidade. Satanás não tem domínio na minha família. Sou livre do pecado. Sou livre das trevas. Forte! Sou de Deus. Aleluia. Aleluia.